Olá, meus queridos, continuando a lição da semana, a lição número 2, falando sobre a família. Nós vamos falar hoje sobre a origem da família. Por que é importante entendermos a origem da família? Onde iniciou a família? Como surgiu o conceito de família e da educação entre os seres humanos nesse mundo? Para falar sobre isso, nós temos que ir até a Bíblia. Na Bíblia não existem muitos detalhes a respeito da educação familiar que ocorria lá no princípio. O que nós sabemos é o que a Bíblia fala sobre a história da humanidade. Embora tenhamos a certeza de que a educação naquela época com as famílias era feita dentro da própria família. Originalmente com Deus e os primeiros pais, depois a educação passou a ser dentro da própria família, mesmo por orientação divina. Mas antes de falarmos sobre educação familiar, temos que falar sobre como foi que surgiu a primeira família. Para algumas pessoas, gente, família é símbolo de problema. A pessoa que se arrepia toda quando fala em família. E há pessoas que já se descompromissaram de forma total a respeito de família. Tem gente que não aguenta nem falar em família. Porque para alguns família realmente significa problema. E por isso que a gente pensa assim, como então solucionar a questão da família hoje em dia? Conta uma lenda hindu, para a gente entender a origem da família. Essa lenda hindu diz que Deus criou o ser humano, o homem primeiramente, e ao criar o ser humano, o homem, ele acabou utilizando muito material. E quando ele foi então deixar o homem no jardim, percebeu que o homem estava ali interagindo com os animais, mas não havia mais ninguém, a não ser os anjos e o próprio Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então o homem ficava uma grande parte do tempo sozinho. Então Deus resolveu fazer então uma companheira para o homem, para Adão. Como não havia mais elementos assim palpáveis para fazer um novo ser, então o que é que fez o Criador? Pegou então uma costela de Adão e pegou então a redondeza da lua, tomou a curva dos répteis, pegou o tremor da relva, pegou a delgadez das folhas, a timidez da lebre, a vaidade do pavão, tomou a alegria dos raios de sol, tomou o choro das nuvens, tomou a volúpia do vento, pegou a maciez do tórax do papagaio, pegou a dureza do diamante, a doçura do mel, a crueldade do tigre, o calor do fogo, a crueldade de uma onça, tomou a tagarelice das araras, a hipocrisia da cegonha e a fidelidade da leoa. Deus juntou todos esses elementos e misturando tudo, fez a mulher e trouxe então para o homem a mulher. O homem achou aquilo espetacular. Aquela criatura era maravilhosa, encheu os olhos de Adão, do primeiro homem. Depois de uma semana, a lenda conta que o primeiro homem veio até Deus e disse: Senhor, essa criatura que o Senhor me deu está tornando a minha vida miserável. O Senhor me perdoe, mas ela conversa sem parar. Ela me amola além do que eu posso suportar. Ela nunca me deixa só. Ela está exigindo constante atenção. E além de tudo, ela toma todo o meu tempo e chora por nada. Está sempre querendo carinho. Por isso, o Senhor vai me perdoar. Eu vim devolvê-la porque eu não consigo viver com ela. O Senhor me perdoe. Então Deus disse, tá bom, muito bem. Se você não quer a mulher, então eu vou recebê-la de volta. E Deus recebeu a mulher de volta. Depois de uma semana, o homem veio até onde Deus estava e disse, Senhor, o Senhor me desculpe, eu estou na sua presença para falar sobre um assunto recorrente. Mas é o seguinte, eu tenho achado a minha vida muito solitária. Desde que eu devolvi aquela criatura para o Senhor vai me perdoar, mas eu estou achando a minha vida muito solitária. Eu me lembro de como aquela criatura que o Senhor me deu, ela costumava cantar e dançar para mim. Eu me lembro como ela me olhava pelo canto dos olhos e me abraçava e me envolvia com sua risada, e a sua risada era música para os meus ouvidos. Eu me lembro de como ela era linda de se contemplar. Por isso eu vim humildemente pedir, ó Deus, o Senhor pode me devolver a mulher? Então Deus disse, olha, Adão, eu vou devolver para você a mulher. Chamou a mulher e disse, pode ir com seu marido. Depois de 3 dias, lá vem o homem de volta, dizendo, Senhor, eu não sei como é que é, o Senhor vai me perdoar, mas depois de tudo que eu passei até agora, eu cheguei à conclusão
de que essa criatura me dá mais amolação do que prazer. Por isso eu vim devolvê-la outra vez para o Senhor. Deus olhou para o homem e disse: olha, fora daqui, eu não aguento mais suas lamentações. Você precisa se arranjar como você puder. Olha, eu já te ensinei, você tem que fazer família. Olha, tira o foco e focaliza na família agora. É a única maneira de você viver junto com sua mulher. Então, dessa forma, segundo a lenda hindu, essa foi a origem da família. Desde então, o homem tenta conviver com a mulher. E podemos ver até hoje que há homens que tiram de letra a convivência com a mulher. Outros não são tão assim, não tem tanto sucesso assim. Por isso, a origem da família, porque quando um não dá certo com o outro, tira o foco da pessoa e põe na família, aí a coisa começa a andar. Como dizem as pessoas, essa pode ser uma história de ficção, mas ela é pura realidade, pode acreditar. Hoje as famílias vivem assim de forma benéfica, muitas famílias são muito unidas, maravilhosas, mas tem família em pé de guerra, onde as pessoas não se entendem. Pelo texto bíblico, nós concluímos que inicialmente o próprio Deus ensinou a primeira família, ensinou Adão e Eva, e ensinou para que eles pudessem transmitir aos filhos aquilo que eles estavam aprendendo. Ou seja, na família, ensinou respeito, relacionamento, ensinou atividades a serem exercidas no jardim, depois fora do jardim, ensinou o trato com outros seres e ensinou devoção e adoração ao Criador. Ellen White escreveu no livro Educação, na página 20, o seguinte: o método de educação instituído no princípio do mundo deveria ser para o homem, durante todo o tempo, um modelo subsequente. Foi estabelecida uma escola modelo no Éden. O jardim do Éden era a sala de aula, a natureza era o manual, o próprio Criador, o instrutor, e os pais da família humana eram os alunos. Percebeu? Então, nossos primeiros pais tiveram o primeiro grande mestre da sua vida na família, que foi o próprio Deus. Aprenderam o conceito de viver em família, pois esse era o assunto principal. Adão e Eva viam isso, no relacionamento de Deus com os anjos, de Deus com o filho. Adão e Eva conviviam no jardim com seus bichinhos de estimação, na companhia dos anjos. Era como se fosse uma grande família. Agora tem a pergunta número 1 da lição. Diz o seguinte: o que a palavra de Deus nos mostra e que nos dá assim uma ideia de que Deus ensinava ao primeiro casal coisas para que eles ensinassem aos filhos? Que textos nós vamos ler agora que mostram que Deus então ensinou os primeiros pais a coisas que eles deveriam ensinar para os seus filhos, para a família? Diz assim em Gênesis capítulo 1, verso 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou, pois, no verso 27 agora, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Está feita aí então a primeira família. Gênesis 3, verso 2: respondeu a mulher para a serpente: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, olha a instrução, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou e comeu do fruto. Lucas 10, 27, Jesus dizendo: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Instruções do Éden. Gálatas 3, verso 11, o apóstolo Paulo dizendo: pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ensinamento também no Éden, quando Deus então matou o primeiro cordeirinho, ensinou ali para Adão e Eva a justificação pela fé. Apocalipse 22, verso 12: e eis que cedo venho, e estará comigo a minha recompensa, para dar a todos. Ensinamento do Éden, depois do pecado, a morte do cordeirinho, a promessa do descendente, instrução do Éden. Então, nesses textos aprendemos sobre a criação feita por Deus, aprendemos sobre o ensino divino para a primeira família, aprendemos sobre o primeiro pecado no mundo, sobre a lei, a justificação pela fé, o plano da salvação e o compromisso da família com Deus. Tudo isso foi feito lá no Éden, e esses textos nos mostram isso. Existe uma ilustração que diz que, não resistindo às pressões financeiras, devido às dificuldades, um pai de família resolveu fazer uma coisa errada. Trabalhava numa fábrica e colocou dentro da marmita algumas peças
que ele pretendia vender depois por um bom preço. Ele sabia pessoas que podiam comprar aquelas peças. Mas quando chegou em casa, o travesseiro, que é um bom conselheiro, não deixou o homem dormir. Ele então começou a pensar no porteiro, que na hora da saída, ele vinha com a mochila dele, e na hora da saída, o porteiro dizia: seu José, pode passar, o senhor é crente. Eu sei que crente é honesto, não vou nem olhar a sua bolsa. E ele, se valendo disso, começou a pegar algumas peças da empresa. Mas à noite, ele começou a ficar preocupado. Como é que ele ia falar para o seu filho sobre honestidade, ele que havia sido desonesto? Resolveu então no dia seguinte procurar o chefe e confessar o mal que fizera. No dia seguinte chamou o chefe e disse: chefe, eu tenho uma confissão, eu peguei algumas peças, levei dentro da marmita e eu quero devolver para o senhor. O chefe disse: como é que é? Você quer devolver? Amigo, você é doido, aqui todo mundo faz isso. O homem disse: olha, eu não me importo com o que os outros façam, eu me importo com aquilo que eu faço diante de Deus. Eu sei que Deus está vendo. E tem outra coisa: como é que eu vou ensinar meu filho honestidade quando eu mesmo não estou sendo honesto? Então, era isso que Deus queria que Adão transmitisse para os seus filhos. Aquilo que eles aprenderam, transmitisse esses valores para os filhos. O que Deus ensinou era algo assim maravilhoso e que era de forma perpétua para Adão e Eva e a família. Deus ensinou adoração, Deus ensinou doutrina, Deus ensinou instrução da palavra, Deus ensinou comunhão divina, amor, honestidade para com o próximo e para com o nosso Deus também. Tudo isso Deus ensinou a Adão e Eva na primeira família. Ellen White escreveu na página Orientação da Criança, página 13. É privilégio dos pais levar os filhos consigo aos portais da cidade de Deus. A esses se abrirão os portais de par em par, e os filhos e pais entrarão. E ela disse: que pena que alguns não vão poder entrar, porque filhos serão barrados, pais não poderão entrar, porque pais foram negligentes no ensino dos valores espirituais aos filhos, e os filhos não quiseram aprender aquilo que lhes foi ensinado. Então não entrarão. Percebeu como a instrução divina em família, ela tem uma finalidade, um resultado lá para a eternidade? Por isso, os pais devem ensinar aos filhos. Os pais não podem ser negligentes, tem que arrumar tempo para dar a instrução à família, como Deus arrumava tempo em todos os afazeres. Na viração do dia, vinha ali conversar e ensinar Adão e Eva. Um moço que estava sendo julgado, depois de todas as provas apresentadas. O júri estava composto e determinou que aquele moço estava condenado à prisão por 30 anos. Estavam presentes os pais do moço, estavam presentes os amigos, estavam presentes os inimigos daquele homem, e aquele rapaz pediu licença ao juiz. Eu poderia dizer algumas palavras. O juiz disse: pois não. O rapaz disse: senhores, eu não culpo os jurados porque me condenaram. Eu não culpo o advogado de acusação porque provou que eu era culpado. Eu não culpo os meus amigos que muitas vezes me influenciaram para o mau caminho. Eu não culpo o juiz porque dirigiu e presidiu essa sessão. As únicas pessoas que eu culpo nessa sala estão assentadas ali: meu pai e minha mãe. Eles foram os culpados por hoje eu estar sendo condenado. Sabe por quê? Porque quando eu fazia minhas primeiras travessuras, quando eu fiz minhas primeiras travessuras, os meus pais não me advertiram, não me disciplinaram. Deixaram que eu crescesse solto na vida. Nunca recebi uma repreensão do meu pai. Quando eu aparecia com coisas em casa, nem meu pai nem minha mãe me questionavam onde eu havia arrumado aquilo e nem me disciplinavam. Achavam que eu estava crescendo assim por minhas próprias forças e achavam que eu estava sendo esperto. Então as únicas pessoas que eu culpo nessa sala é meu pai e a minha mãe. E a história conta que o choque foi tão grande para aquele pai, que ele sofreu um ataque cardíaco ali dentro do tribunal, por ter sido assim colocado como culpado da condenação daquele rapaz. Meus irmãos, cuidar da família exige orientação divina. E tenham certeza, Deus cobrará de cada pai e de cada mãe a salvação dos filhos. Pelo menos até onde for possível, direcioná-los com a educação cristã. Vai chegar um tempo, ou chega um tempo, em que os filhos têm livre-arbítrio, tomam suas próprias decisões. Mas é importante que os pais direcionem os filhos para a educação cristã. Um pastor que veio pregar na minha igreja, falando sobre educação cristã em família, sobre disciplina, ele dizia: nós temos que ensinar nossos filhos a se portar na igreja, a estar bem diante dos outros, a serem educados, tanto que até no olhar o filho tem que entender que o pai está repreendendo.
E o filho do pastor no primeiro banco, fazendo bagunça, virando para um lado, batendo, jogando bolinha para o lado, bolinha de papel, e o pastor pregando e dava aquelas olhadas para o filho assim, como quem diz, fique quieto, menino. E o menino nem aí. E o pastor disse assim, irmãos, quando vocês tiverem que disciplinar vossos filhos, leve ele para dentro de um quarto. Explique por que ele será disciplinado. E depois ore com ele, para depois aplicar o castigo. Você vai perceber que eles vão aprender muito. E como o filho do pastor não parava de bagunçar, o pastor disse, irmãos, infelizmente, eu vou pedir licença dos irmãos 2 minutos. Eu vou ter que disciplinar meu filho, que ele está na frente aqui, fazendo muita bagunça. Eu estou olhando para ele, ele não está nem aí para o meu olhar de repreensão. Então, os irmãos, me perdoem, eu vou ter que aplicar o que eu estou ensinando agora no meu filho. E então o pai diz, vem cá, filho, pegou o menino pelo bracinho, o menino tinha uns 5 anos, e foi para o quartinho pastoral. Na hora que foi para o quartinho pastoral, os irmãos tudo olhando, expectantes, o menininho olhou para a igreja e disse, irmãos, orem por mim, irmãos, por favor. Então, todo mundo caiu na risada. O pastor disse, irmão, eu não vou ter coração de bater no meu filho, porque só esse pedido que ele fez já me cortou o coração. Mas em casa eu converso com ele. Gente, vamos pensar no que Deus nos ensinou, para que nós possamos transmitir aos nossos filhos. Família é um bem precioso. Muitos colocam atrás do carro, eu amo minha família. São dizeres muito lindos, mas que precisam ser praticados. Deus abençoe você e até amanhã, na lição de segunda-feira. Um bom dia para você. Obrigado.